Boa noite, povo. Tudo bom? E aí, como é que tá o sistema de coronavírus? Né? Melhorado? Mais uma vez, diante dessa situação de vírus, essas coisas que estão acontecendo, né? As igrejas têm parado e, assim, não tem tido movimentos, né? Nós temos visto aí alguns irmãos que está tentando reunir de outros meios, né? E então eu senti o desejo de ler aqui dois textos que falam em relação à igreja, tá? Por que a igreja? A igreja tem parado, tá? E então eu vou ler o primeiro texto, fala sobre a primeira igreja, as primeiras conversões no livro de Atos, capítulo 2, tá? Que diz da seguinte maneira: ouvindo eles, os apóstolos, tá? Ouvindo eles isto, confundiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, e a tanto quantos Deus, nosso Senhor, o chamar. Em sequência a esse versículo, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, o chamar. Tá. Pedro era o mensageiro, tá? E vou mostrar para vocês aqui duas pregações de Pedro. Uma delas, Atos capítulo 2, fala sobre a primeira conversão, considerada desde então a primeira igreja, a igreja primitiva, tá? Que deixou para nós uma história dessa primeira igreja. Embora tenham surgido depois disso muitas outras igrejas denominadas de diversos nomes, né? Mas a Bíblia deixou registrado para nós essa primeira igreja que nos serviu de lição para nós. Então, em sequência ao texto aqui, o versículo 40, com muitas outras palavras, dava o testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E os que de bom grado receberam a sua palavra foram naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Imagina bem que quase 3.000 almas que integraram-se à primeira igreja naquela pregação de Pedro, tá? Então era muita gente, eram muitos que tomaram a sua decisão nesse dia. E quando diz mais aqui que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os irmãos que naquele dia receberam essa mensagem, aqueles que ouviram a mensagem de Pedro e se converteram naquele momento, em seus números, a Bíblia representa que foi quase 3.000. Né? Aproximou-se os 3.000 número de pessoas que receberam a salvação naquele mesmo dia. Tá? E nesse momento estava ali então uma pregação onde Pedro anunciava a palavra, naquela primeira igreja. E importante mais aqui é o seguinte, que nos chama a atenção aqui. Aqueles que receberam a salvação naquele dia, a Bíblia fala que o número de quase 3.000, os que receberam naquele dia, e não somente isto, não somente receberam a salvação, mas observa mais, o que acrescentou mais aqui em relação àqueles irmãos. Todos os dias,
todos os dias, sem falhar um dia. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensina. Doutrina aqui fala de ensinamento. Tá? Os apóstolos ensinavam a verdadeira doutrina, tá? O verdadeiro ensinamento das Escrituras. Tá? E todos os que criam, todos aqueles que receberam essa bênção, a Bíblia diz que eles perseveravam. Eles tinham esse costume de andar, seguir as regras dos ensinamentos que se ensinava naquele dia. Tá? Por isso se fala a doutrina dos apóstolos. E não somente a doutrina, mas também na comunhão. Na comunhão. Tá? Então isso que me chama muita atenção. Né? E eu gostaria de, nesse momento, deixar uma pergunta. Cada um responde para si mesmo. Cada um busca essa resposta para si próprio. Como seria a igreja de hoje? Como estará essa igreja de hoje? Será que porventura está seguindo o exemplo daquela igreja primitiva, da primeira igreja? Daqueles irmãos que tomaram aquela decisão naquele dia? Em resposta a isso, fala que os irmãos perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Será que, se nós for tirar um resumo, nós hoje, na igreja de hoje, como servo do Senhor, como irmãos em Cristo, porventura nós temos comunhão? Nós possamos dizer para o nosso próximo e dizer que nós estamos em comunhão com Ele? Né? Cabe a cada um de nós a pensar nesse ponto de vista, em relação à comunhão. E naquele dia a palavra fala que eles perseveravam, eles tinham comunhão, eles tinham união uns com os outros. E observe mais o que diz aqui o versículo. E em cada alma, em cada um daqueles que se converteram, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então essa é uma das primeiras pregações de Pedro, e onde muitos daqueles irmãos que naquele dia receberam essa palavra, tinham tudo em comum, eles observavam aqueles sinais, né, que eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, unidos, em comunhão. Tá? Então, olha, esse é o texto das Escrituras. Se tratando isso na igreja de hoje, porventura temos estado em união? Porventura será que temos estado em comunhão uns com os outros, com o nosso próximo, com nossos entes queridos? Né? Pois naquela igreja a Bíblia fala que aqueles irmãos tinham tudo em comum, eles tinham união completa. Tá? E mais outras coisas que nos chamam a atenção aqui. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam, todos aqueles que se converteram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Tá? Então eles tinham a comunhão completa. Mais um detalhe que nos chama a atenção. Aqui, né? Aqueles irmãos que se converteram naquele dia, aqueles que estavam naquele momento, tomaram aquela decisão, todos eles tiveram essa mesma intenção. Observe o versículo seguinte: vendia suas propriedades e bens e repartia com todos segundo a necessidade de cada um. Aqueles que eram a situação mais fraca, aqueles que tinham, às vezes não tinham uma situação financeira muito bem, tá? Às vezes passavam por algumas dificuldades, passavam por alguns problemas. Então aqueles irmãos que tinham recursos melhores, eles procuravam ajudar aqueles mais fracos, aqueles que tinham situações mais difíceis.
né? Então isso é um exemplo dessa primeira igreja. Então onde eu gostaria de referir esse exemplo dessa primeira igreja, tá? E então hoje nós olhamos para os nossos dias de hoje em relação a essa primeira igreja. Será que nós podemos seguir esse exemplo para nós? Olhando diante dessa situação, nós vemos pelas ruas quantas pessoas necessitadas. Às vezes algumas passando por um momento de falta de alimento, né? Às vezes até dormindo nas ruas por motivo de diversas formas, nós não sabemos, às vezes nós deixamos de lado sem saber investigar qual é a história, o porquê que aquela pessoa está naquela situação, né? Às vezes nós como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo, não procuramos tentar ajudar essas pessoas, né? Procuramos tentar levar a palavra de Deus, muitas vezes levar uma palavra de conforto. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, passando por um momento de saúde, ou às vezes até passou por um problema anterior que levou ele a ficar naquela situação, né? Então, olha, isso é um exemplo que nós temos daquela primeira igreja, né? Aqueles irmãos, eles tinham essa comunhão, ele tinha essa bênção que eles repartiam uns com os outros, né? E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto e com alegria e singeleza de coração. Comiam junto, até na alimentação, alimentavam juntos, né? Eles tinham esse meio de sobrevivência. Procurava ajudar as pessoas naquilo que era necessário, tá? Então esse é um dos exemplos que nós vimos naquela primeira igreja, né? E às vezes eu passo pela rua, tiro um exemplo por mim mesmo, às vezes passa por alguns compromissos, a gente tem alguns compromissos particulares, né? As pessoas passando por aquela necessidade, passando por momentos que a vida necessita de ajuda, e às vezes a gente fica pensando, será que eu vou ajudar essa pessoa, né? Ou às vezes até ajuda, ou às vezes até busca meios de ajudar, né? Mas às vezes ajudamos fisicamente, procuramos ajudar no sentido físico, ou às vezes com alimentação ou alguma coisa necessária, né? Mas o principal também que nós deveríamos ajudar é levar a palavra de Deus para essas pessoas, levar a mensagem do Senhor, né? E então esse é um dos primeiros etapa que a gente tem a dizer em relação o primeiro ponto relacionado à igreja do Senhor, né? E o versículo seguinte diz o seguinte: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Observa bem que comunhão seus irmãos tinham. Primeiro eles creram, confiaram no Senhor, entregaram as suas vidas ao Senhor. É um dos primeiros passos que a pessoa sem Cristo precisa de fazer, né? É tomar uma decisão de receber uma bênção do Senhor. E depois disso, então, entrar em comunhão com a igreja onde reúne, tá? Entrar em comunhão com a igreja onde reúne, procurar ter união uns com os outros. É isso que essa igreja tinha. A igreja tinha comunhão, tinha união com os irmãos, né? E o mais, essa igreja também que nos serviu de exemplo aqui, olha, ela procurava ajudar as necessidades daqueles que tinham as suas necessidades. Seja de uma forma ou de outra, aqueles irmãos procuravam em ajudar, né? Mas em relação a esse tempo a qual estamos passando, de muitas dificuldades, né? Nós vemos aí alguns templos, na verdade, podemos dizer no sentido, muitos templos religiosos fechando as portas, né? Mas a palavra diz que a igreja somos nós.
Se a igreja somos nós, então nós devemos estar unidos. Mesmo que nós não vamos abrir a porta do templo, aonde se reúne, mas como igreja do Senhor, precisamos estar unidos. Tá? Então, olha, mais um outro detalhe que nos chama atenção, essa primeira conversão, a Bíblia fala que foi quase 3.000, tá? Aqueles que realmente se salvaram naquele dia. E tem outra conversão também que nos chama atenção, outro meio que nos chama muita atenção em relação a essa conversão. No capítulo 4, a Bíblia fala também em relação à pregação de Pedro. Observe que as duas mensagens foram direcionadas pela pessoa de Pedro. Tá? Estando ele falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus, e perturbaram-se muito de que ensinasse o povo, anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão dele, os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses quase 5.000. Tá? Então nós vemos aqui a segunda etapa da mensagem de Pedro. A primeira etapa da mensagem de Pedro. Quase 3.000 receberam o Senhor. A segunda etapa foram quase 5.000. Então observe que esses dois números foram dois números muito altos. Já parou para pensar se a igreja de hoje tivesse uma conversão do tamanho dessa? Que seja, por exemplo, vamos dizer num número pequeno em relação a isso aí, vamos dizer que a igreja de hoje tivesse uma conversão de 1.000 pessoas em um dia. Né? Em uma única pregação, como no caso de Pedro. Vamos dizer que uma igreja de hoje convertesse 1.000 pessoas. Naquele dia foi uma de 3.000 e outra de 5.000. Em um dia. Duas mensagens que nos chamou a atenção. Agora, já parou para pensar também por outro lado da história? Se a igreja fecha as portas, o templo aonde se reúne fecha as portas. E os mensageiros também, por sua vez, param de anunciar. Já parou para pensar quantas pessoas estão indo para a perdição sem receber a mensagem do Senhor, sem se converter às suas vidas diante de Deus? Paulo, que nos chama a atenção também, Paulo lá, a carta aos Filipenses, estudando a carta de Filipenses por esses dias, entendemos que Paulo também ele estava preso. Assim como Pedro aqui no capítulo 4 fala que ele também foi preso. E a prisão de Pedro não impediu de levar a mensagem do Senhor. Da mesma forma, a prisão de Paulo não impediu que a mensagem do Senhor fosse anunciada. Essa prisão pode nos servir de exemplo. Digamos que também, nesses dias, essa enfermidade que está aparecendo, esses vírus, essas coisas que estão surgindo, não pode também impedir que a mensagem do Senhor não seja anunciada. Embora tenham surgido muitos meios para tentar impedir, mas a realidade é que a mensagem do Senhor está sendo anunciada. Né? Então, olha, busque meios de crer no Senhor, de confiar, entregar sua vida nas mãos do Senhor. Tá? Por mais que pode surgir muito impedimento, observa que aqui Pedro foi impedido. Né? As autoridades ali, observa aqui no capítulo 4, que as autoridades queriam interromper a mensagem de Pedro. Né? Aqui o versículo 2 diz o seguinte: perturbaram-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse Jesus a ressurreição dos mortos.
Então eles não quiseram que Pedro tivesse esse meio de anunciar. Eles queriam impedir que Pedro anunciasse a mensagem de Deus. Muitas vezes essa enfermidade tenha surgido nesses dias, de vírus e muitas outras coisas, para impedir o avanço do Evangelho, para impedir o avanço da palavra de Deus. Mas, por outro lado, nós vemos lá em Atos capítulo 8, a Bíblia fala que houve uma perseguição na igreja. E muitos daqueles que se converteram, que já havia anunciado, eles se espalharam pelo mundo, por diversas partes do planeta. E ali onde eles estiveram, a Bíblia fala que eles também anunciaram a palavra, né? E muitos se converteram. E multidões ali entregaram a sua vida ao Senhor. Tá? E por outro lado, eu gostaria de deixar uma palavra aqui nesse momento. Duas mensagens que nos chamou a atenção. Uma delas, na pessoa de Pedro, que era o mensageiro. Foi inspirado pelo Senhor. Quase 3.000 se converteram num só dia. E além desses 3.000, todos os dias, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Também a segunda mensagem de Pedro, inspirado também pelo Senhor. 5.000 almas se receberam o Senhor como Salvador. E todos os dias acrescentava, todos os dias almas ia rendendo aos pés do Senhor. É tanto assim que chegou lá no livro de Atos, capítulo 8, quando a Bíblia fala que houve a perseguição na igreja, multidões saíram, muitos que já haviam sido salvos, saiu para espalhar também o Evangelho, para que outras pessoas também ouvissem acerca do Evangelho, de modo assim então que a igreja se expandiu. Né? Então, olha, diante desse texto, diante dessa pequena instrução, eu vou deixar aqui uma pergunta. Porventura você tem orado? Você como igreja, que quem sabe você já frequentar uma igreja, se porventura você frequenta uma igreja, você tem orado pela sua liderança da sua igreja? E quem sabe a sua liderança tem enfrentado dificuldades, problemas? Você porventura já tem feito esse tipo de oração, né, para entregar a sua liderança da sua igreja, ou seja, pastor, ou qual nome você se chama? Tem entregado essas pessoas ao Senhor? Tem pedido ao Senhor que livra eles de qualquer que seja perseguição, ou que seja problemas, né? Ou que sejam obreiros que vai levar a mensagem, que a palavra fala que o obreiro ele precisa anunciar também a palavra, levar a mensagem para que muitos alcancem o Evangelho. Porventura você tem orado também em favor dos obreiros, dos missionários que têm levado a mensagem do Senhor, né? Então cabe a cada um de nós observar esses fatos que a palavra de Deus tem deixado para nós, né? E que nós possamos entender que nenhum desse mal que tenha surgido nos nossos dias possa impedir a mensagem do Senhor. Por mais que venha fechar os templos, mas que a mensagem possa ser anunciada de outras maneiras, né? A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 1, está lendo? Hebreus, capítulo 1, versículo 1 adiante, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e nos falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo.
Então, olha, se o Senhor usou muitos mensageiros do passado para levar o Evangelho, Ele também tem anunciado de muitas maneiras, tem usado os meios, tem usado, a palavra diz que o Senhor tem usado muitos outros meios para anunciar, para levar a mensagem àqueles que necessitam, né? Às vezes Ele tem usado um mensageiro, tem usado no caso do passado, no Velho Testamento a Bíblia fala que Ele usou muitos profetas, né? Muitas pessoas que foram usadas pelo Senhor. E reis, quantos reis lá do Velho Testamento o Senhor tem usado para anunciar, né? E muitos outros que foram usados. Deus tenha falado lá no passado com muitas pessoas através de sonhos, através de visões, né? Deus tenha mostrado também, até mesmo em favor da natureza em si. Deus tem feito a natureza agir em favor da humanidade, para mostrar que Deus tem domínio sobre todas as coisas, né? Quantas vezes tem acontecido aí terremoto, maremoto, essas coisas têm acontecido. Isso tudo é para provar que Deus está no controle, tá? Então, se Deus está no controle de tudo, lembramos então que essa doença agora chamada de vírus que tem aparecido aí, esse coronavírus e outras enfermidades que tenha surgido, isso não vai impedir, tá, o plano de Deus. E se Deus tem deixado isso acontecer no nosso meio, é para provar que Ele também tem poder para todas as coisas, tá? E Ele também tem poder para livrar todos os que queiram a seguir o plano do Senhor, tá? Que Deus então possa abençoar a vida de cada um. E se porventura você que está assistindo nesse outro lado não tem tido um concerto com o Senhor, porventura ainda não tem tido essa conversão sincera na presença de Deus, busque ter uma conversão diante do Senhor. Não deixe passar da hora, né? Não deixe passar, porque um dia a palavra fala que vai ser tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Ele quer te dar um plano de salvação. Assim como Ele salvou aquelas 3.000 pessoas e depois disso salvou mais 5.000, né? E além desses que salvaram, esses dois grupos, um de 5, outro de 3, foram salvadas mais pessoas todos os dias, mais pessoas se convertiam ao Senhor. Quem sabe esse não seria o momento de você também se converter ao lado de Deus e tomar essa decisão na presença do Senhor, tá? Então que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você também possa estar se convertendo, né? Se porventura ainda não tenha te convertido ao Senhor, que possa tomar uma decisão ao lado do Senhor enquanto ainda há tempo, tá? E a oportunidade. Que Deus te abençoe, tá? A cada um.